Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Virgílio e damos sequência às nossas aulas, agora tratando aqui do direito de igualdade, mantendo a nossa visão de direitos fundamentais, já tendo a oportunidade de estudarmos o direito à vida e o direito de liberdade. Sempre importante é lembrar que faremos aqui uma visão geral desses princípios constitucionais gerais, desses direitos fundamentais, para que possamos, na sequência, aprofundar nos elementos mais importantes para cada um dos ramos do nosso estudo. Dentro dessa visão geral, nós sempre destacamos que, quando falamos em princípios constitucionais gerais ou em direitos fundamentais, estamos falando sempre em valores fundamentais erigidos, escolhidos pelo legislador constituinte, pela Constituição, como aqueles valores que dão sentido e significado a todo o ordenamento jurídico. Portanto, quando falamos em vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, nós estamos falando em valores que transcendem o aspecto jurídico. Eles não são apenas direitos, eles são valores muito maiores do que direito, mas que, do ponto de vista jurídico, recebem um tratamento específico. E esse tratamento específico é o que nós vamos chamar de conteúdo jurídico, ou seja, quando nós fazemos menção a esses valores como direitos fundamentais, nosso primeiro passo, primeiramente, é compreender o que destes valores, como, melhor dizendo, esses valores adquirem contornos jurídicos, adquirem um conteúdo jurídico capaz de ser garantido. Lembre sempre que direito é garantia de ação, portanto, esse conteúdo deverá ser passível de garantia jurídica para o pleno exercício. Já fizemos isso com o direito à vida e já fizemos isso com o direito à liberdade. Quer dizer, vimos o que naquele valor, naquele conteúdo, possui substância jurídica. Quando falamos em direito à igualdade é a mesma coisa. A pergunta que nós devemos fazer é: qual é o conteúdo jurídico deste princípio, deste direito de igualdade? O que nós queremos falar com isso? E quando pensamos em igualdade, a primeira coisa que nós percebemos é que igualdade está associada à ideia de desigualdade. Quer dizer, ao pensarmos nessa associação de igualdade e desigualdade, observamos que a natureza humana por si, ela possui um elemento de igualdade, aquilo que aproxima e faz com que todos sejam designados como seres humanos. Nós sabemos diferenciar os seres humanos dos demais seres vivos existentes. Portanto, há um elemento de igualdade ali. E há também, natural e evidentemente, um elemento de desigualdade. Nenhum desses seres humanos se repete. Todos eles possuem características, notas, atributos próprios, distintos, diferentes. Portanto, igualdade e desigualdade fazem parte da natureza humana. Quando nós falamos em igualdade, nós queremos nos referir a um elemento próprio que vai se destinar mais às ações humanas de tratamento de condições, de oferta, de situações em que a igualdade deve ou não ser preservada. E isso vai nos levar à ideia de que existe uma igualdade formal e uma igualdade material. Aquilo que já conversamos em outra oportunidade. Lembrem sempre, quando ouvirem o adjetivo qualificativo formal, em pensar numa forma, numa estrutura, naquilo que é imutável, que traz os elementos distintivos e próprios de cada objeto. E matéria, sempre que ouvir matéria, referirem-se sempre à ideia de conteúdo, a ideia de objeto, a ideia de materialidade, aquilo que preenche a forma. Então, igualdade do ponto de vista formal é tratar a todos os indivíduos da mesma forma. Criar um critério e aplicar esse critério indistintamente a todos. Do ponto de vista formal. Pensamos num critério formal de igualdade. Todos têm capacidade de voto a partir dos 16 anos. 15 anos e 364 dias não são 16 anos, portanto, não há que se falar em capacidade de voto. A partir do momento em que se completa os 16 anos, fala-se em capacidade de voto. A igualdade aqui é do ponto de vista formal, a todos indiscriminadamente. Basta cumprir um requisito, um critério formal. Do ponto de vista material, a igualdade já está mais tratada no seu conteúdo. Quer dizer, aquilo que é entregue, aquilo que é disponibilizado de forma igual.
E tratar igualdade no direito é tratar nessa relação entre igualdade formal e igualdade material. Ou aquilo que Aristóteles iria dizer, Rui Barbosa depois construiu no direito, que tratar igualdade seria melhor revestido no direito com uma ideia de um princípio de isonomia. Princípio de isonomia como princípio de tratamento equânime. E esse tratamento isonômico ou equânime seria um tratamento que permitiria tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Ou seja, respeitar o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, é entender as situações que são similares e a estas situações similares aplicar o mesmo desfecho. Ou reconhecer situações que são desiguais, distintas, e dar a elas um tratamento diferenciado, distinto. Nós vamos perceber que nós vamos completar essa ideia de tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais com uma relevante observação. Esse tratamento desigual deve ocorrer na medida em que se desigualam, nem a mais e nem a menos. Portanto, o princípio da isonomia para nós, do ponto de vista jurídico, é o que? É o tratamento de forma igual dos iguais, de forma desigual dos desiguais, na medida em que eles se desigualam. Apenas nesta medida de desigualdade, e não de forma arbitrária, equívoca. Isto, para nós, no direito, vai trazer um elemento que permite desenvolver uma técnica de aplicação do princípio da isonomia. A isonomia no direito é uma técnica. É uma técnica, basicamente, que vai procurar o quê? Que vai procurar definir quais são as situações desiguais e, nestas situações desiguais, verificar se a desigualdade ali é justa ou injusta. Se o tratamento desigual está ou não validado pelo direito. Que percebam, se as situações são iguais e todos estão respeitando o direito à igualdade, nós não temos nenhum problema do ponto de vista jurídico. O problema jurídico surge quando nós temos situações desiguais e quando essas situações exigem ou oferecem uma consequência, um desfecho, um tratamento, um resultado diferente, desigual. E aí cabe ao princípio da isonomia, ou ao direito de igualdade, dizer quando este tratamento está de acordo com o direito ou quando ele está ofendendo o direito. É uma técnica, a isonomia é uma técnica jurídica. E como que nós entendemos essa técnica jurídica? Veja que nós a entendemos a partir de uma breve composição, em que nós identificamos um fator de descrime e uma finalidade da norma. E sobre esses dois elementos nós verificamos se há ou não correlação lógica. Explicando e deixando mais fácil. Para que eu tenha um tratamento desigual, eu preciso sempre selecionar, escolher um fator de discriminação. Que pode ser idade, altura, cor, sexo, qualquer critério. Veja, um critério que está justificando o tratamento desigual. Então, esse critério nós chamamos de fator de descrime. Todo tratamento desigual é baseado num fator que discrimina, num fator que identifica, que nos diz qual é o critério que está sendo utilizado para o tratamento desigual. Identificado esse fator, nós vamos ver qual é a finalidade desta norma que está sendo criada a partir deste fator que discrimina. Identifico a finalidade desta norma. Tendo esses dois elementos identificados, o fator de descrime e a finalidade da norma, eu verifico se existe correlação lógica entre esses dois ou não. Se existir uma correlação lógica, nós vamos concluir que este tratamento desigual está de acordo com o direito. Respeita o princípio da isonomia. Se eu não conseguir identificar correlação lógica, eu vejo que esse tratamento ele é contrário ao princípio da isonomia, ofende o direito de igualdade. Vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil a assimilação. Imaginem vocês um edital de seleção para concurso público para a polícia feminina, que coloca como fator de discriminação que os candidatos sejam mulheres. Qual é o fator de descrime desta norma? O fator de descrime aqui é sexo. Apenas mulheres podem se inscrever. Qual é a finalidade desta norma? A finalidade é selecionar agentes para compor a polícia feminina.
Faço a correlação lógica. Existe correlação lógica entre selecionar policial feminina e ser do sexo feminino? Existe correlação lógica. Se existe, esta norma que é discriminatória, que traz um tratamento desigual, não ofende, mas sim respeita, é a aplicação do princípio da isonomia. Imaginem agora ao contrário. Eu tenho um edital para seleção de servidor público, mas que é para professor universitário. E esse edital estabelece que apenas mulheres podem se inscrever. E a finalidade desta norma, a finalidade desse edital é o recrutamento, a seleção de professores de ensino superior, por exemplo. Quando eu faço a correlação lógica, existe correlação lógica entre ser professor universitário e ser mulher? Ser do sexo feminino? Não há correlação lógica. Se não existe correlação lógica, este fator de descrime ofende o princípio da isonomia e, portanto, essa desigualdade não pode ser mantida. Toda vez que nos depararmos com um elemento de desigualdade, ou com uma discussão do princípio da isonomia ou do direito à igualdade, este é o caminho jurídico de atribuição de conteúdo. Essa é a técnica que nós utilizamos para verificar se há ou não respeito à igualdade. Seleciona o fator de descrime, identifica a finalidade da norma e com esses dois elementos faz este rápido exercício de correlação lógica. Se você encontrar uma correlação lógica, você está respeitando o princípio da isonomia. Se não encontrar, está desrespeitando o princípio da isonomia. O que significa dizer que a igualdade é uma técnica aplicada. É uma técnica aplicada para quê? Para que a gente possa identificar as situações de ofensa ou não a esse direito. Ou, em sentido amplo, identificar as situações de inconstitucionalidade ou de discriminação inapropriada, indevida. Quando nós aplicamos todo esse aparato técnico, essa estrutura, essa estratégia técnica no direito, nós percebemos aí que a igualdade ela pode ser entendida tanto na relação entre os próprios particulares como na relação do poder público com os particulares. E isto aqui é bastante importante, dizer, a igualdade entre particulares ela sempre é do ponto de vista formal. Quer dizer, a igualdade de particulares é o conjunto das relações entre os valores da vida, da liberdade, da propriedade, da segurança e da igualdade. A técnica vem justamente para tratar essas questões de desigualdade, em que um tratamento desigual é necessário. Nós poderíamos resumir e dizer assim, de uma forma até mais interessante, que o direito de igualdade nada mais é do que uma técnica de detecção de inconstitucionalidade. Ou seja, todos os atos existentes em sociedade poderiam passar por um filtro, e esse filtro seria o filtro da igualdade, o filtro da isonomia. E esse radar está passando. Toda vez que ele detecta uma desigualdade, uma discriminação, ele acende uma luz. E nessa luz você fala, vamos fazer o raciocínio para verificar se essa desigualdade, se essa discriminação, ela é ou não constitucionalmente aceita. Se ela ofende ou se ela não ofende o direito de igualdade, o princípio da isonomia. E como nós faremos isso? A partir da identificação do fator de descrime e da finalidade da norma. Então fica bastante claro, bastante simples entender que a igualdade é revestida deste conteúdo jurídico, deste tratamento que deve ser igual em situações iguais, desigual em situações desiguais, na medida em que essas situações se desigualam, desde que respeitada a isonomia, desde que correlacionado logicamente. Importante perceber aqui só, finalizando, que nas situações de desigualdade ou de discriminação, nós temos duas possibilidades de solução jurídica distintas. Que soluções são essas? Elas partem da verificação de que nós temos dois modelos de discriminação distintos. Imaginem vocês um ato desigual, que portanto viola o princípio da igualdade, mas que viola outorgando um benefício a alguém em detrimento dos demais. Esse ato é um ato que
outorgou um benefício a um indivíduo e não outorgou aos demais. E ao analisar a correlação lógica, nós não identificamos validação para essa outorga. Portanto, nós temos uma discriminação, um ato de desigualdade. E essa desigualdade se deu pelo benefício de um indivíduo. Como que eu resolvo este problema no mundo fático, no mundo real? Veja que a resolução aqui se dará não pela retirada do benefício, mas nós estenderemos o benefício a todos os demais que estiverem naquela condição. Então veja que quando a discriminação ocorre por outorga de benefício, a solução que nós temos é estender o benefício aos demais que deveriam receber. Diferente é quando a discriminação ocorre porque ela impõe uma obrigação específica a alguém. Se a discriminação se dá porque está impondo uma obrigação a alguém e não impondo aos demais, a solução aqui não será estender a obrigação a todos. Veja que a solução aqui é retirar a obrigação de quem está sendo obrigado indevidamente. Então a solução jurídica é distinta. Nós temos dois caminhos de solução diferentes. Se nós outorgamos um benefício, o benefício se estende a todos. Se nós impomos uma obrigação, a obrigação não pode ser imposta a todos, mas ela é retirada daqueles que indevidamente estavam obrigados. Então isso é bastante importante perceber que na solução das desigualdades nós temos dois caminhos distintos, quando tratamos de benefício e quando tratamos de obrigação. Com isso a gente conclui esta visão geral sobre o conteúdo jurídico do princípio da igualdade e da isonomia e, como sempre, nos mantemos à disposição para qualquer necessidade, dúvida ou comentário.